Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Que vídeo hoje, hein? Dia contente, 2-1 pra gente, pós-vitória, é tão bom, né, de gravar um vídeo depois que o Remo vence. E as esperanças e as probabilidades melhoraram. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Quero falar com você referente, quem sabe, ao resgate de alguns jogadores contestados, né, pela torcida. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, as probabilidades do clube do Remo e, claro, tem que chegar reforços, né? Eu preciso aqui falar uma coisa para vocês, alertar. Eu não quero ser aquele cara chato, mas deixa eu ser esse cara chato, né? Porque a gente está numa reta final, a gente não pode vacilar e existe uma coisa chamada euforia. E isso às vezes atrapalha. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. O Remo precisa ser um time frio, precisa ser um time calculista. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes disso, eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber suas notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, duas camisas do Leão Azul. Deixa seu like, compartilhando esses vídeos. É muito importante para o crescimento do nosso canal Sem Atividade. Sempre comentando, compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Ontem, né, o palpite do N, 2-1 aconteceu. Quem foi no palpite do N ganhou uma grana. E no próximo jogo do Remo darei mais um palpite aí para você fazer na Bet Nacional. Já tô com ele na cabeça, mas eu vou esperar um pouco mais para a gente poder lançar aqui para vocês, tá bom? Então, cadastre-se na Bet Nacional, faz aí a sua fezinha. Lembrando também que esse vídeo aqui, ele é patrocinado aí, meus amigos, pela K3 Play. Se você ontem ficou com dificuldade para assistir o jogo, na K3 Play você não vai ter isso. É só entrar em contato aí com o Eduardo. O telefone tá na tela para você aí. Diga que você quer fechar seu pacote de TV para você acompanhar o Clube do Remo, né? Tem também aí filmes e séries, Brasileirão, tudo isso na íntegra você acompanha na K3 Play. Chama aí o Eduardo, telefone na tela aí. Lembrando também que esse vídeo é patrocinado pela Sistembra. Você, meu amigo e minha amiga comerciante, quer aí, né? Aquela maquininha lá, o software das maquininhas para você trabalhar aí com emissão e cupom de nota fiscal, entre em contato aí com a rapaziada aí da Sistembra. O telefone está na tela aí para você, tá? E também, rapaziada, esse vídeo ele é patrocinado pela Ótica Bela Jô. Se você não foi na Ótica Bela Jô ainda, tá perdendo a possibilidade e a oportunidade de comprar um óculos aí de super, né, qualidade. Lembrando, a partir de R$ 250 você ganha uma camisa personalizada do Clube do Remo. Seu exame sai grátis se você comprar o óculos lá. Então entre em contato com a Bela Jô, tá? O telefone tá na tela aí para você. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, ontem, né, vencemos aí por 2-1, um jogo que poderia ter sido mais tranquilo, né? O Remo teve ali todas as possibilidades para fazer um jogo tranquilo, para fazer um saldo. O Remo ainda continua com um saldo ruim, né, -4. Poderia até fazer uns 2, 3 no CSA, que não jogou absolutamente nada ontem, né? Achou aquele gol. A gente tem que ser honesto aqui, mas mesmo assim o Remo sentiu o gol e por pouco, né, não deixou a perder ali uma possibilidade de encostar na galera do G8. Infelizmente, isso vem acontecendo com o Remo não só nesse jogo, já vem acontecendo com o Remo em outros jogos também. Mas ontem eu senti o time do Remo nervoso, né? Lembrou muito aquele jogo contra o time do São Bernardo, que o Remo martelava, martelava, martelava e não conseguia fazer o gol. Ontem, graças a Deus, a gente conseguiu fazer aí o segundo gol e ganhar a partida. Mas, se você olhar a situação do jogo, o Remo abre o placar no primeiro tempo, tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo do time adversário. E aí no segundo tempo, logo no início ali, toma um gol, meu amigo, que ninguém sobe, né? A bola vai na cabeça lá do atacante do CSA, um bom centroavante do CSA. E cabeceia muito bem, o Marcelo Rangel fica sem ação, nem se mexe na bola. E aí o CSA empata o jogo e por pouco ali não criou possibilidades com um a menos de fazer o segundo gol. O Remo com o Ribamar, o predestinado Ribamar, daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre ele e o Rangel. O Remo consegue fazer o segundo gol e vencer a partida. O Remo agora é o nono colocado, está empatado no número de pontos com o Figueirense, próximo adversário do sábado. Está empatado com o Ipiranga, que joga um jogo atrasado agora na quarta-feira, amanhã, contra a equipe da Aparecidense, fora de casa. E está a um ponto aí do Tombense e a 4 pontos do Londrina, né? O Londrina aqui
enfrenta Figueirense, enfrenta Remo ainda, então dá para o Remo chegar ainda no Londrina. Eu acho que da Ferroviária para cima já se classificaram, então eu não acredito que o Remo não chega mais nenhum desses times aí. Mas do sexto para baixo ainda há possibilidade. Temos aí, né, Remo, Náutico ainda, né, porque o Náutico tem um jogo a menos e é justamente contra o Ipiranga. Então temos Remo, Náutico, Figueirense, Tombense, Londrina e o próprio Ipiranga, né, que tem aí esse jogo contra a Aparecidense e depois um jogo fora de casa contra o Náutico. Então não é certeza que o Ipiranga vai conseguir ganhar esses jogos aí. Temos aí 6 times brigando por 3 vagas. Talvez, tem gente falando do Floresta, né? Eu acho muito difícil o Floresta. O Floresta vai mesmo brigar ali para permanência, né? O time do Floresta que, assim, surpreendentemente, me surpreendeu, conseguiu ter uma crescente aí com o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo ressurgindo, né? Fez péssimos trabalhos aí em alguns clubes da Série C, voltando a equipe do Floresta e conseguindo tirar o Floresta dessa situação. Se o Floresta vencer mais 2 jogos, permanece na Série C do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Floresta não cai mais, tá? Depois da vitória de ontem sobre o Sampaio, um confronto direto, eu acho que o Floresta não cai mais. Mas estamos falando aqui do Remo, né? Principalmente da euforia, que é algo que não pode acontecer. Vocês lembram quando a gente ganhou o time do Amazonas pelo mesmo placar com o paraguaio? É óbvio, né? Não dá para comparar o Rodrigo com o paraguaio. O Rodrigo é muito mais treinador para uma Série C. Vou repetir o que eu falei. O Rodrigo é muito mais treinador para uma Série C, porque conhece a competição, sabe como jogar a competição, do que o Gustavo Morínigo é para a Série C. O Gustavo Morínigo chegou no Remo, ganhou aquele jogo do Amazonas, né, em casa, ali, gol do próprio Ribamar, inclusive, e a gente criou uma euforia do caramba, né? Nossa, o treinador fazendo o Remo jogar pra caramba. E depois a gente viu que o Remo ficou em queda livre, né? Não conseguiu mais ter uma boa sequência, perdeu jogos e títulos aí, né, no decorrer desse período. E a gente não pode ter essa euforia. Por que eu estou falando isso? Todo mundo agora já se deu conta de que o Ribamar ele é um centroavante limitado. Apesar dele ter feito gol ontem, né, mas ele mostra deficiências técnicas. E isso não é só do próprio Ribamar, tá? Isso também é de uma situação que a gente já vem falando aqui. O Remo não tem centroavante hoje no elenco. O Remo tem, né, jogadores que podem atuar por ali, que é o Ítalo e o Ribamar. Mas aquele cara, igual o cara ontem do CSA, que você cruza uma bola que está sempre ali brigando, a gente não tem. A gente não tem. E a gente tem 2 laterais que apoiam muito, que é o Diogo e o Raimar. É só você observar a carência desse time. A carência do Remo, ela é de um centroavante. Será que não dá pra gente contratar um centroavante, nem que seja da Série D, um cara que esteja fazendo gols? Será que não dá pra gente trazer um jogador da Série D? Porque, cara, eu vou torcer, óbvio, né, para que o Ribamar ele dê a virada de chave na vida dele, mas eu não acredito, gente. Eu não acredito não porque o Ribamar é um cara azarado, é porque ele é um cara extremamente limitado. Tomara que no próximo jogo contra o Figueirense a gente vença com o gol dele de novo. Eu vou torcer muito, mas muito para que ele faça gol, que ele entre e faça gol, como ele entrou ontem no jogo e fez gol. Mas a gente precisa de um centroavante. Pra gente sonhar com acesso, com classificação, tem que chegar um cara para se encaixar nesse time e começar a fazer os gols e criar das jogadas que a gente cria. O Ítalo, infelizmente, não será esse cara. Infelizmente não. Sobre Pedro Vitor, né, o próprio Rodrigo Alves, são jogadores que, na minha opinião, tem que ser titulares. Então o ataque do Remo tem que ser Pedro Vitor na ponta direita, Rodrigo Alves na ponta esquerda, até porque foi contratado para jogar ali e ontem entrou no jogo muito bem. Tá? Mas tem o Marco Antônio. O Marco Antônio pode entrar no segundo tempo, né? Quando o Rodrigo Alves estiver cansado. Eu acho que a gente consegue achar 2 jogadores por ali. Pela ponta direita, infelizmente, temos Pedro Vitor e Kelvin. Né? Então, Kelvin, espero que ele entre também no segundo tempo e possa fazer algumas jogadas como ele fez ontem no primeiro tempo, né? Inclusive, ele causou a expulsão aí do zagueiro do CSA. Então, a gente tem ali um começo de time. Porque se você observar o Remo, né? O Remo é uma máquina de time? Não, não é. O Remo, se chegar um centroavante, briga pelo acesso? Na minha opinião, briga. Na minha opinião, briga. Se chegar um centroavante, um cara que faça gols, um cara que vai ajudar principalmente ali nas jogadas, vai aproveitar esses cruzamentos aí dos laterais, essas jogadas dos laterais da linha de fundo, os pontas que também vão começar a crescer, Pedro Vitor e Rodrigo Alves.
Se chegar um centroavante, centroavante mesmo, aquele centroavante de área, se chegar esse cara e ele se encaixar no time do Remo, o Remo é um dos times que vai brigar pelo acesso. Agora, fica difícil, né? Porque a gente passa o jogo todo cruzando bola na área e ninguém aproveita. Nem o Ítalo e nem o Ribamar, que ontem fez o gol. Mas a gente viu ali que o Remo cruzou algumas bolas que ele não conseguiu chegar na área, né? Então, não podemos deixar a euforia tomar conta. Sobre o jogo contra o Figueirense, a gente vai falar muito ainda essa semana do time do Figueirense, do Remo. Mas o Remo precisa ser frio. Frio e calculista. O Remo precisa chegar, né, lá no Orlando Scarpelli sabendo que vai ter que jogar o jogo psicológico com o Figueirense. Não só o jogo jogado, mas o jogo psicológico. Quem precisa da vitória não é o Remo. O Remo precisa de um empate lá. Minha opinião. O importante é voltar de lá com pelo menos um ponto. Pelo menos. Mas o Remo precisa fazer esse jogo psicológico. Precisa fazer com que o Figueirense se desespere no jogo. E se aproveite disso. O Remo pode muito bem. O Remo tem peças para isso. Para se aproveitar do desespero do Figueirense. Porque o Figueirense vai precisar ganhar esse jogo. A vitória do Remo ontem, ela faz com que o Figueirense tenha que sair para o jogo e tenha que partir para cima do Remo. Não dá mais para o Figueirense ficar fechado contra o Remo. O Remo é o nono colocado, o Figueirense é o 10º, os dois estão empatados no número de pontos, mas o Figueirense tem vitória a menos que o Remo. Se não me engano, são duas, né? O Figueirense acho que só tem 4 vitórias, o Remo tem 6. Então, para o Figueirense passar o Remo, até mesmo, né, voltar ali para o G8, ele vai ter que vencer o Remo. E não vai ser uma tarefa fácil para o Figueirense. Não vai ser. Não vai ser, porque o time do Remo é um time organizado e motivado. Ontem, infelizmente, a gente fez um jogo duro que poderia ter sido fácil. Mas quem disse que é fácil a vida do remista? Não é. Então, eu acredito que no sábado agora o Remo possa voltar do Orlando Scarpelli com um resultado positivo. E não só isso, com a esperança de que a gente, contra a Aparecidense, vencendo o jogo, ou quem sabe vencer o Figueirense lá, a gente já não garanta ali a nossa permanência no G8 da competição. Sobre rebaixamento, eu falei para vocês, né? Quando o Remo tinha chegado nos 16 pontos, o Remo não caía mais, que o Remo ia brigar ali até o final no G8 da competição. De fato, né, com a vitória de ontem, o Remo praticamente garantiu a sua permanência, porque o Remo tem 5 jogos, né? E eu acho que vai ganhar pelo menos 2 desses 5, né? Então, não cai mais, né? Tem 19 pontos, uma vitória ali garantiria o Remo, né? Então, eu acho que o Remo ele já se garantiu ali na Série C, pelo menos na Série C do ano que vem. Agora, temos que brigar até o fim para buscar essa vaga no G8. O Remo provou isso ontem, que é um time que não desiste, e esse é o espírito da Série C, nunca desistir. Ontem o Rodrigo Santana também temos que bater palmas para ele, porque a galera desceu o pau no cara, né? Porque ele não mexeu no time, porque ele deixou o time tomar a pressão da Ferroviária e tal. Ontem, quando ele percebeu que o Remo tinha morrido, principalmente no ataque, ele mudou todo mundo. E essa vitória também é muito mérito dele. É muito mérito do Rodrigo, porque ele conseguiu enxergar o jogo, ele conseguiu colocar os jogadores, abriu mão do esquema dele ontem. Quando ele tira o Curuá e coloca o Marco Antônio, ele vai por tudo ou nada. Ele vai por tudo ou nada no jogo, ó. Já tô na merda, então vamos lá. Vamos buscar a vitória. Foi lá, buscou a vitória, né? Uma vitória que traz o Remo de volta para a competição, não só na questão da pontuação, mas moralmente também. E agora é concentração, ter frieza contra o Figueirense e depois contra a Aparecidense, né? Buscar aí a vitória. Se somar 4 pontos nesses próximos 2 jogos, o Remo vai precisar apenas ali de 2 vitórias para conseguir a classificação em 3 jogos, né? Lembrando, o Remo enfrenta o Londrina em casa, o São José fora e o Confiança fora. Por incrível que pareça, o jogo em casa é mais difícil, abre aspas, né? Porque é um jogo ali em que o Remo vai enfrentar um adversário direto dentro de casa. Confiança e São José são equipes que estão brigando contra o rebaixamento. São José é virtualmente rebaixado. E o Confiança, né, ali fora do Z4, mas jogando um péssimo futebol também. Então, é isso. Tá? A gente falou aqui um pouco sobre o jogo, sobre essa euforia. Não deixe a euforia tomar conta. Pé no chão, tranquilidade, que a gente vai conseguir o nosso objetivo ali no dia 24 de agosto. Estarei aqui com vocês comemorando a classificação, se Deus quiser. E ali, depois, 6 jogos que vão definir a gente se a gente vai permanecer na Série C ou se a gente vai conseguir o nosso tão sonhado acesso. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo jogo.
Até o próximo vídeo, né? Claro. Tchau.